Estou muito feliz nessa noite, como as demais noites que nós estamos vindo sempre a este lugar, que nós não entendemos esse lugar como outro lugar, senão a casa do Senhor. Então, para mim é uma felicidade muito grande e também pela forma de como os irmãos têm nos recebido aqui nessa casa. Fico muito grato, já conversei com o pastor, que ele não fique preocupado da minha forma de como me conduzo. Quando eu quero dizer isso, mas eu estou dizendo uma questão de ética. E eu sou muito ético naquilo que é referente a Deus. Então, alguma coisa que os irmãos, mas por que o pastor age assim? Não se preocupe. São quase 60 anos vivendo dentro de igreja com pessoas e a gente sabe exatamente, irmão, como nos conduzirmos nesses momentos. Eu sou muito grato pela compreensão do pastor William, pela compreensão também dos presbíteros, né? Esse aqui que já me conhece há muito tempo lá atrás, nós congregamos muito tempo ali na Igreja Batista, já me conhece. E outras pessoas também aqui, mas agora nós estamos tomando uma nova posição, uma nova caminhada, e eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus nos colocou aqui perto de vocês. Eu queria que vocês se colocassem em pé, parece que hoje à noite é muito de louvor. E eu vou pedir aqui ao nosso amado pastor, né, para que possa nos ajudar também. O Mateus vai ajudar ali no louvor, aquele louvor que todo mundo conhece, que diz assim: Deus está aqui. Realmente Ele está aqui, ok? Vamos ver outro microfone aí para o pastor. Como ele tem uma voz muito forte, né? Aí ele vai pegar um outro microfone e nós vamos cantar: Deus está aqui tão certo como o ar que eu respiro. Que dupla! Vocês nunca viram uma dupla dessa aqui nessa igreja. Mas hoje vão ver. Vamos louvar. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como uma manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. De novo, Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como uma manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Terminando. Tão certo como eu te falo e podes ouvir. Mais uma vez agora. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém? Deus está aqui, irmãos. Ok, pode sentar. Eu gostaria de iniciar essa reflexão fazendo uma pergunta à igreja. Geralmente quem gosta mais de fazer isso são as mulheres. Mas tem homem também que gosta. E a minha pergunta é: quem é que gosta muito de espelho? Pastor, fica tudo caladinho. Quem gosta de espelho? Eu estou fazendo uma pergunta. Espelho, sabe o que é espelho, né? Aquilo que você coloca na sua frente e você se olha. Eu acho que é o pessoal mais desalinhado.
Está vendo aí, mulheres? Vocês concordam com isso? E as mulheres gostam também muito de espelho. Irmãos, por que nós estamos fazendo essa pergunta nesta noite? Nós vamos apresentar como espelho para nós nessa vida um homem chamado Asaf. Quem conhece a história dele? É boa, né? Asaf. Agora, é triste nós começarmos a descobrir nessa noite que tem pessoas que se parecem bem com Asaf. Nas suas atitudes, na forma de tirar o foco de Deus para olhar outras coisas. E isso, irmãos, preste bem atenção, para que realmente a gente possa, eu não quero nem dizer assim, descobrir o que nós temos dentro de nós, porque eu sei quem eu sou, eu sei do que gosto, eu sei do que realmente é importante e não é importante. Porque nós procuramos Asaf, irmãos. Asaf era crente para a igreja ou não? E aí, pastor? Asaf era crente ou não? Ou ímpio? Não acredito que vocês não vão responder. Na Bíblia de vocês está lá esse homem, a história de Asaf, o Salmo de número 73. Ele era crente ou não era? Agora melhorou. E além de crente, irmão, esse homem era cristão. Eu sempre faço uma diferença entre crente e cristão. Há crente que não é cristão. E é bom que nós saibamos disso. Porque crente, a gente tem uma facilidade muito grande de dizermos que somos. Agora, cristão é diferente. Mas quem era Asaf? Asaf, irmão, era um homem, além de crente, um homem privilegiado. Hoje nós chamamos de ministro de música, né? Aqui tem vários ministros de música. E naquele tempo, Asaf, irmãos, ele era um homem muito habilidoso. Além de músico, ele era escritor, levita. É interessante isso. Ele era cantor, escritor. E a gente pode citar alguns salmos que ele escrevera. Mas nós não vamos se aprofundar, não. Nós vamos limitar para o assunto ficar mais fácil de um entendimento. Eu não vou falar aqui sobre toda a biografia de Asaf, o que ele era, que era o pai e tal, a cronologia, não vou falar nada disso, mas eu vou falar dentro de uma simplicidade que nós vamos entender. O que eu quero é que nós saiamos daqui entendendo se você tem alguma parte com Asaf na sua vida. Esse é o foco. Certo? Uma outra coisa também, onde nós podemos conhecer o caráter de Asaf. Vamos lá para o Salmo 73. Vamos discorrer todo o Salmo de número 73. E nós vamos ver lá, irmãos, que o crente, ele passa por essas dificuldades. E eu vou citar alguns casos aqui que aconteceu no nosso pastorado. Aconteceu coisas semelhantes a Asaf. E pessoas, irmãos, que estavam muito dentro da igreja, pessoas que estavam assíduas em todos os cultos, uma vida exemplar. Mas teve um momento que essas pessoas chegaram a mim e disseram: pastor, não estou entendendo mais nada, Deus esqueceu de mim há muito tempo. Tem crente que faz isso. Tem, irmãos. Não se escandalize, não. Às vezes nós não temos coragem de dizer.
Aí a gente fica caladinho. É a mesma coisa quando a igreja toda sempre está dizendo amém, 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 e quer dizer assim seja. E muitas vezes, irmão, nós estamos dizendo amém quando a gente realmente não estamos nem pensando o que realmente significa amém. Preocupado com problemas. E a gente vem para o culto numa situação difícil, mas graças a Deus que o Espírito Santo ainda estando dentro dessa pessoa. Ela diz amém, Senhor, recebe pela tua misericórdia. Mas vamos lá para Asaf, irmão, nós vamos discorrer aqui e comece analisando aí onde você está. Se realmente você se parece com esse espelho que nós queremos dizer hoje que é Asaf. E nós poderemos sair daqui, irmão, hoje diferenciado. Porque o crente, ele passa por muitos momentos difíceis. Eu já tive momentos difíceis na minha vida. Quando eu cheguei aqui em Jupi, olha, pense que eu nunca pensei que eu ia passar o que eu passei aqui nessa cidade. Meu irmão, pense numa cidade que eu sofri, foi Jupi. A gente estava num pastorado bom, era poucas pessoas. Mas o que é que acontece? Acontece que chegou o tempo de nós irmos para outro lugar. E aí nós tínhamos duas cidades para a escolha, Jupi e depois ali de... Toda vez eu esqueço o nome daquela cidade. Tem Sertânia, é a última cidade, eu esqueci, perto já de Itabira. Se alguém aqui conhece ali a região, São José do Egito. E eu disse, meu Deus, e agora? Para onde é que a gente vai? Aí o presidente da convenção, hoje ele está representando a nossa convenção lá nos Estados Unidos, pastor Ney Ladeia. E ele disse, Ramos, como você é um missionário, você é um cara que gosta de desafio, a gente temos duas igrejas aí, todas duas, há uma diferença de uma para a outra. Jupi não tem quase ninguém. E lá na cidade, a outra cidade, lá a igreja tem mais de 150 membros. Mas, meu irmão, você vai ter tanta dificuldade de conviver com as pessoas lá. Mas como você gosta de desafio, pergunta a Deus para onde você vai. E sabe, irmãos, que Deus me falou por várias vezes, Jupi, Jupi. E quem seria eu que ia dizer a Deus que não era Jupi? Mas eu estou dizendo isso aqui, irmão, porque eu passei por essa experiência e qualquer um passa. Isso não é uma questão de vida irregular com Deus, não. As provas só são ruins, irmão, quando nós provocamos ela. Mas quando é de Deus, é bom. Porque Deus cuida. As provas de Deus é diferente daquela prova que a gente é quem procura com nossos erros. E nós vimos, e quase 16 a 17 anos que nós estamos por aqui. Mas o que é que eu quero dizer? Em momento nenhum, eu tirei o foco de Deus como Asaf tirou seu foco de Deus. Todos abriram aí já em Eclesiastes, aliás, em Salmo de número 73. Talvez você já fez isso muitas e muitas vezes. O Salmo 73, irmãos, cada vez que nós pregamos aqui, nós vamos ser breves, de outra vez pode se prolongar mais. Mas o Salmo de número 73, Asaf, esse homem músico, esse homem habilidoso, escritor, escrevera 12 salmos. Mas esse Salmo 73 se destaca dos demais como o Salmo de número 51. Eu perguntei a alguns irmãos lá na congregação, por que Davi foi considerado para Deus segundo o seu coração? Pecou, conhecia o decálogo, ele conhecia tudo sobre como desobedecer ou não a Deus.
e ele fez tudo ao contrário, Davi. E agora, Davi é considerado como um homem segundo o coração de Deus. Eu não vou dar a resposta a vocês, mas sabe onde é que está a resposta? No Salmo 51. Leia em casa, e aí você vai ver exatamente o que acontecera. Ele já começa dizendo assim: somente contra ti pequei. Enquanto o homem de Deus, a mulher de Deus, não passa por esse processo de arrependimento, o sofrimento vai ser bem maior. Veja como é que ele começa dizendo aqui no Salmo de número 73. Isso é Asaf. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Legal, não foi? Muito bom. Essa palavra aqui, Asaf, ele reconheceu isso em Deus. Quando ele disse, verdadeiramente bom é Deus para com os limpos de coração. Irmão, há um texto na palavra de Deus, uma palavra que diz assim: a boca fala do que está cheio o quê? Coração. É necessário que tenhamos muito cuidado. Essa boca, como disse Tiago, ela tanto bendiz a Deus como ela maldiz. E muitas vezes a gente não temos tido esse cuidado. Porque tudo que nós fazemos, irmão, procede do coração. Vaidade, ignorância, brutalidade. Todas essas coisas que nós praticamos, ela não vem somente da vontade, ela parte do coração. Aí a boca detona. E quando Asaf, ele diz aqui, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, ele não estava dizendo nada do que certinho. Mas aqui no versículo de número 2, olha aí como é que ele já começa aqui. Irmão, olhe para você aí. Eu estou dentro de ninguém aqui. Eu não estou dentro do coração de ninguém aqui, mas comece a refletir nesse espelho que é Asaf para nós nessa noite. Ele elogiou a Deus, e agora no versículo de número 2, ele começa agora a desviar a conversa, e ele começa dizendo assim, irmãos: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Como é que dá a entender isso aí? Como dá a entender isso aí? Exaltou a Deus, né? Mas você vê que no versículo 1, olha o que é que ele diz aqui: bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Por isso que ele falou assim, irmãos. O coração dele estava perturbado. Até para a gente cultuar perturbado, é muito ruim demais. O coração tem que estar em paz, para que Deus receba nossos louvores como cheiros suaves. Mesmo a gente sabendo que a guerra está lá dentro. Mas a gente possa dizer, tudo posso naquele que me fortalece. E eu acho interessante a honestidade de Asaf. Ele tanto agora elogia o Senhor, falando a verdade. Deus realmente é isso para os limpos de coração. Mas aqui embaixo era como ele estivesse se confessando. Ele disse, mas eu não estou nessa situação. Eu vou citar um exemplo aqui, irmão, de uma irmã, de uma igreja que nós passamos. E cada vez que nós pregamos essa mensagem, eu vejo exatamente que há muitas pessoas ainda, irmãos, servindo ao Senhor, mas ainda com o coração longe, com uma vivência interior que só quem conhece é o Espírito Santo. Até bonitinho, glória a Deus, amém, aleluia, parabéns, pá, mas lá dentro é uma outra realidade. E eu vou contar esse caso, irmão, vocês vão ficar de boca aberta.
Eu nunca esperava ouvir isso daquela pessoa. Vocês não conhecem, não sabem onde é a igreja, eu posso contar, questão de ética. Mas que sirva de exemplo para nós. No versículo de número 2, irmãos, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Olha o versículo 3 aí. Leia alguém aí, versículo 3. Por que ele estava nessa situação? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. E agora? E agora? Irmãos, essa coisa ela é muito sutil, chamado inveja. Infelizmente, irmão, quando a gente não tem um certo cuidado, ela anda junto conosco. E é o caso dessas mãozinhas que eu vou citar para vocês. Inveja. Quando nós vamos para a Bíblia, irmão, olhar os relatos com relação ao estrago que inveja faz, eu nunca vi inveja ser bom, trazer coisas boas. Nunca vi. Aparentemente, aos nossos olhos, né, parece coisas boas ter inveja, porque eu consegui ter o que ela tem, o que ele tem. Irmão, infelizmente, no nosso meio cristão tem muita gente invejosa. Muita gente, não é pouca não, muita. Mas é interessante, irmão, que ele tirou o foco de Deus e agora diz no versículo 3, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Vocês já notaram que um camarada, quando ele prospera, mesmo roubando, fazendo coisa errada, né? As pessoas recebem ele bem, né? Ah, aqui é meu amigo. Meu não. A gente tem uma facilidade muito grande, irmão, de distorcer a realidade do nosso coração. Teve dinheiro, teve mansão, teve carro bom, as pessoas têm aquele desejo, esse é meu amigo. Eu estou longe dele. Eu estou longe dele. Os irmãos não podem dizer que não, porque é isso mesmo. Não estou generalizando todo, não, mas a gente pode ver isso quando chega um político nas nossas casas, né? Não é verdade? Ah, mas graças a Deus eu estou recebendo aqui fulano de tal aqui na minha casa. Ah, mas é um prazer, o cara só vai na tua casa só aquele dia e nunca mais. É assim, irmãos. A gente tem uma facilidade muito grande de andar com essas duas naturezas. Era o caso de Asaf aqui, duas naturezas. Via a bondade de Deus, via a soberania de Deus, o cuidado, ele via tudo sobre Deus. Mas o olho dele estava, olha o cara lá prosperando e eu aqui me acabando. Quantas vezes passa isso no nosso coração? Não é verdade? Quantas vezes? Mas como é que pode? Eu me lembro, pastor, que o primeiro carro que eu comprei era muito velhinho demais. Era um Fusquinha 66. Quem se lembra aqui? Não tem ninguém velho aqui, só tem o mesmo. Fusquinha 66, meu irmão. Eu ia de Vitória para Recife, ele parecia um candeeirozinho. As luzes dele eram muito fraquinhas, só dava para ver só na frente. E eu lá, eu digo, Jesus. Ainda bem que não tinha aquelas lâmpadas LED, como tem hoje, né? Aí eu escapava. Às vezes eu saía da pista, ia lá para fora, tal, e eu olhava assim, e eu dizia, meu Deus, quanto tempo eu vou ficar com esse carrinho? Mas esse carrinho foi bênção na minha vida. Eu sustentei minha família com esse carrinho. Mas o outro lado da história é que muitas vezes chegou uma pessoa e disse para mim assim, rapaz, a vida que tu vive, como é que tu consegue colocar gasolina no teu carro? Ué. Eu digo, não, rapaz, isso não é gasolina não, é água que tem dentro do tanque. Tem pessoas dessa natureza, irmão. Gostam de humilhar as pessoas. E o que eu posso ver é que há tantas pessoas que estão abraçadas com essas pessoas, porque elas têm algum bem que a pessoa possa ver. Foi o caso de Asaf. Olha de quem ele foi ter inveja, irmãos. O camarada músico,
O camarada era um homem de destaque para Davi, ministro de música lá no templo, chefe dos músicos, escritor, irmão, escreveu 12 salmos maravilhosos. Mas aqui foi bom porque ele entregou o que ninguém conhecia de Asaf. E ele diz aqui, irmãos, porque eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Isso passa na nossa mente, no nosso coração, irmão. Mas, rapaz, viu a casa lá do pastor? Deve ganhar muito bem, né? É assim, irmãos. Não diga que não é não, porque é, irmãos. Muita gente pensa assim. Rapaz, viu a televisão do homem lá? 79 polegadas. Poxa. Tem, irmãos. Tem muito crente assim ainda. Tem muito, não é pouco, não. Rapaz, viu lá o fogão do homem? Puxa, eu não entendo, eu ganho mais do que ele. Eu tenho uma vida mais próspera do que ele, porque ele tem tudo isso, eu não tenho. Irmãos, se vocês conhecerem a origem desse mal chamado inveja, de onde ele veio, era uma coisa para a gente estar dizendo todo dia, toda noite, Senhor, repreende isso. Não é eu repreender não, que eu não repreendo nada. Senhor, repreende esse pensamento na minha cabeça. Senhor, tira isso da minha cabeça. Porque, irmão, a origem desse mal chamado inveja surgiu do ódio. Não é interessante isso? O ódio traz alguma vantagem para ninguém? Claro que não. E olha onde Asaf colocou o olho agora, mas como é que pode? Eu vivo aqui nos pés do Senhor. Eu vivo aqui cultuando ao Senhor. Eu me sacrifico tanto nessa obra do Senhor e não sai do canto. E é onde nós abrimos brecha para que o inimigo das nossas almas, ele possa, irmãos, ter acesso ao nosso coração. Versículo 4, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Asaf estava ali, meu irmão, com a venda terrível no olho da fé. Eu já vi algumas pessoas não cristãs morrendo, que coisa terrível. Que coisa terrível. Mas já vi também vários irmãos, na hora da partida, eles cantando, eles com aquela alegria. E eu posso dizer isso da minha mãe. A minha mãe, ela estava assim no meu colo, a minha esposa assim de lado, só estava nós dois naquela hora, eu acho que só. E ela olhava para mim, olhava para minha esposa, aí minha esposa dizia assim, eu acho que tua mãe está morrendo. Eu digo, eu também estou achando. Mas olha que felicidade ela está. E ela cantava, irmão, bem de manhã, embora o céu sereno. Parece um dia calmo anunciar. E ali eu começava cantando junto com ela, e a gente chorando, e ela aqui nos meus braços, e ela naquela alegria, sorrindo, e daqui a pouco ela fez... e foi embora. Mas eu já cheguei também em casa de pessoas, meu irmão, que desespero. Que desespero. Um grita para um lado, outro está caindo para o outro lado, é aquela confusão, é aquele, sabe? E para mim, olha a conversa, o mundo agora morreu. Deixa de conversa, gente. Perdi meu filho, o mundo agora morreu. É só aplicações. Morreu nada, continua. Mas as pessoas têm esse negócio de dizer, pronto, agora, pronto, eu perdi ele, acabou o mundo, não acabou nada. Se a gente vai ter sempre nossos sentimentos, sim. E Asaf diz aqui, porque não há aperto na sua morte. Asaf estava querendo dizer aqui, não há aperto, não, porque quer dinheiro, tem dinheiro. Quer trocar o carro, tem carro novo.
Quer melhorar a casa? Tem. Então não há aperto. Para nós que vivemos uma vida, irmãos, difíceis. Tudo isso Asaf estava vendo em quem? Os soberbos. No versículo 5 também diz assim: não se acham em trabalho como outra gente, não são afligidos como outros homens. Há pessoas, irmãos, que é assim e fica nessa curiosidade. Mas por que fulano está crescendo? Mas viu, botou aquele negócio, está dando tudo certo? Meus irmãos, uma coisa difícil é a gente esperar pelo tempo de Deus. Mas é fácil a gente pregar para outra pessoa, não, mas não chegou o tempo de Deus ainda não. Não é fácil. Quantas pessoas vão chegar para mim, mas Ramo, olha, no tempo de Deus vai dar tudo certo. Eu digo, eu sei, meu querido. Agora, até chegar lá, demora. E é nesses momentos, irmãos, que a gente entra nessa situação de Asaf. Versículo de número 6. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestes de violência como de um adoro. Alguém sempre tem dito assim, quer saber a pessoa quem é? Dá dinheiro a ele poder. Dá para tu ver quem é, teu amigo. Aquele que está te abraçando todo dia, dá dinheiro a ele, dá poder. Eu tenho exemplo disso e muitos. Muitos. E eu creio que também os irmãos têm essa experiência. E a gente tem uma facilidade de dizer, não é só porque a pessoa é rica, esse aqui é meu amigo. Eu não digo assim. Ah, esse aqui é meu amigo. E muitas vezes, irmãos, não é bem assim. Porque geralmente as pessoas soberbas, as pessoas ímpias, elas gostam muito de nós porque nós temos algo a oferecer. E você sabe disso. E eu sei muito bem disso também. No versículo 7. Asaf começa vendo tudo isso na vida do ímpio. Os olhos deles estão inchados, gordura superabunda, as imaginações do seu coração. Nós passamos, irmão, 14 anos na cidade de Vitória de Santo Antão, ajudando um rapaz. 14 anos. O pai dele pedia esmola. Mas eu olhava para Manuel, eu dizia para mim, dentro da minha experiência, esse camarada um dia vai chegar no que ele quer. Mas aí eu dizia comigo mesmo, Deus permita que ele não erre o foco e queira adquirir riqueza de qualquer jeito. Parece que eu estava profetizando. Depois de quase 28 anos, não, 26 anos, eu vou à Vitória, mas nunca fui na casa dele depois. Eu só vi o comentário que ele estava muito rico, muito rico, muito rico. Eu digo, graças a Deus, ele tem tudo para isso. É um cara desenrolado, é um cara extrovertido, é um camarada que sabe comprar, sabe vender. E quando um dia eu venho com um amigo, aí quando vai passando na frente da casa dele, aí o amigo diz assim, olha a casa de Manuel. Eu digo, amém. Nós paramos um pouquinho. Meu irmão, eu estou contando isso porque isso aconteceu na nossa trajetória. Isso serve também para a igreja. Nós estamos dentro da palavra, mostrando o que acontecera na vida de Asaf e trazendo isso para a prática da nossa vida. Isso acontece, não foi só com Asaf, não. E quando nós paramos na casa dele, rapaz, a casa dele é muito bonita, é uma coisa linda, linda. Chegou ele naquele carrão, no Hilux. Eita, que maravilha eu ver você. Olha, eu digo, tá certo. E ele desceu, abriu lá os portões, entrou com o carro. Olha a ideia dele, olha a ideia dele. Ele disse, mas rapaz, primeiro do que tudo, antes de nós almoçar, eu vou te mostrar toda a minha casa. Eu disse, eu não quero ver a sua casa. Eu nunca me empolgo com coisas assim, não. Eu digo, eu não quero, eu queria ver você, já que você está aqui, me dê um abraço
E aí depois a gente vê, não, mas eu faço questão de subir ali e mostrar aquele outro lado. Tem uma piscina, eu digo, nem nadar eu sei. Vou morrer afogado na tua piscina. E ele, irmão, mostrou assim, empurrando a esposa dele, muito crente, e ele, tipo de Asaf. Manuel, vamos conversar outras coisas. Não, mas eu quero mostrar, porque naquele tempo, né, Ramo, eu não tinha nada. E eu digo, e agora é que tu não tem? Tu estás mostrando que realmente não é teu, é empréstimo. Irmão, não se empolgue. E ali nós conversamos um pouquinho e eu disse para ele, Manuel, use, se foi com honestidade que você adquiriu tudo isso, use para a glória de Deus. Use também para o seu bem-estar. Isso é importante a gente saber disso, irmão. Porque a gente tem uma facilidade muito grande de se empolgar. Não tem nada. E quando começa a ter, tem que querer aparecer o negócio. Agora, irmão, que apareça com humildade. Sempre dizendo obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E ultimamente eu soube que ele infartou. E eu soube que ele está prestes a partir desse mundo. E para onde é que Manuel vai? Sem Cristo, sem salvação. Nunca se arrependeu, porque o que nós sabemos dele é que ele quer ser o dono do mundo agora, porque ele tem muito dinheiro, irmão. Ele tem mais de 30 caminhões novos. Ele compra todas as verduras ali de Vitória de Santo Antônio. Ele já comprou quase tudo ali e joga direto para o supermercado. É chegando lá e o dinheiro já indo para Pix. O homem está muito rico de dinheiro, mas longe de Deus. O que é que eu quero dizer com isso? Já pensou se eu colocasse agora, pastor, hoje na riqueza que aquele cara tem? Poxa, naquele tempo aquele cara chegava lá em casa, a gente ia tomar o quê? Caldo de cana, pãozinho doce. Irmão, nunca me empolguei com nada. Nunca. Nunca. E eu quero dizer a vocês, para a glória de Deus, a minha vida tem incomodado a muitas pessoas. A minha vida tem incomodado a muitas pessoas. Pelo que ganho, pela vida que eu vivo, eu tenho visto isso, que tem muitas pessoas que ficam desesperadas. Não vou dizer aqui por detalhe o que eu quero dizer, irmãos, mas a minha vida, por onde nós passamos, 18 cidades, muitas pessoas, de igreja e não igreja, ficam preocupadas com a minha vida. E eu não tenho dúvida, irmãos, que eu estou debaixo da sombra do Onipotente. Eu estou debaixo da sombra do Onipotente. Mas voltando aqui ainda. A questão de Asaf aqui, irmão, era preocupação porque ele não tinha praticamente nada para que as pessoas pudessem ver que ele tinha uma boa casa, que ele tinha muito dinheiro. Essa era a preocupação dele. E o versículo de Números 8, 7. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. O cara não tem dinheiro, vai para onde? Aí eu queria ir ali comer alguma coisa com a família. Para onde vai sem dinheiro, pastor? Não dá. Mas quem tem dinheiro, irmãos? Não, eu vou para tal canto. Não está errado, não, está certo. Mas tudo, irmãos, façam com humildade. Faça com humildade. Faça com humildade. Se você dá o melhor na sua igreja, dê com humildade. Não dê para aparecer. Tem muitos amostrados dentro da igreja. Muito. E querem exatamente aparecer por essas questões, não, porque eu dou mais, eu estou mais envolvido. Isso é uma obrigação nossa, irmãos. É para Deus que nós estamos fazendo.
Não deixa que isso realmente vá lá para o seu coração. Se você contribui mais, porque você ganha mais. Se você contribui menos, porque você ganha menos. E Deus sabe muito bem como ver essas situações. Vamos lá para baixo mais, a gente vai ver uma coisa interessante. O versículo de número 8. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Não é assim? Não é assim que essas pessoas soberbas, elas falam com as pessoas? É assim, irmãos. E muitas vezes eu não sei onde é que a gente está, que ainda fica bajulando essas pessoas e fica agarrado com elas. Irmãos, procuremos ficar onde nós devemos estar. Porque é assim mesmo, deu dinheiro, deu poder, você vai saber exatamente quem a pessoa é. Asaf não está errado em nada aqui quando ele viu essas atitudes dessas pessoas. E o versículo 9 diz: ergue a sua boca contra o céu e a sua língua percorre a terra. Não é verdade? Eles abrem a boca, Deus, que Deus! Se eu não trabalhar, eu não consigo ter as coisas. Já a gente vê diferente, irmão. Sim, tem que trabalhar, lógico, não vai ficar em casa somente orando e Deus mandando os anjos trazer comida para nós. Não, tem que trabalhar mesmo. Mas a gente entende, irmãos, que o trabalhar é importante. E quanto mais a gente trabalha honestamente, já notaram, você cresce lentamente. Já notou isso? Já notaram? Quanto mais você é honesto, mas a coisa é assim, é o passo da tartaruga, sabe? A preguiça. Quem conhece uma preguiça aqui, aquele animalzinho chamado preguiça, meu irmão, aquele ali botaram um nome muito certo nele. Não sei se foi Adão que botou aquele nome dele lá, preguiça. Rapaz, o bichinho é muito lento demais. É muito lento. Mas aquela lentidão dele é importante. Não adianta. Já pensou um bicho daquele se corresse muito rápido? Não, é lento. Tem uns lentos, tem uns mais, né, que corre mais. E as pessoas que são honestas, irmão, elas crescem lentamente. Crescem lentamente. Mas, se quer realmente crescer de qualquer jeito, também se cresce. Mas no final vocês vão ver a diferença entre Asaf, os ímpios, os soberbos. Versículo de número 10. Pelo que o seu povo volta aqui e água de copo cheio lhe espreme. Algumas vezes, irmão, o ex-prefeito aqui da cidade, não sou político, não gosto de política, não me envolvo em política, mas eu louvo a Deus porque eu tenho uma amizade muito grande aqui dentro da cidade. E às vezes ele liga para mim, tem ele aqui. Pastor Ramos, o senhor está na cidade? Aí eu digo, eu estou por aqui. Dá para o senhor passar aqui no nosso escritório? Eu não vou estar citando aqui, vocês sabem o que é que eu estou falando. E muitas vezes eu chego lá, irmão, está aquela bastante gente, a gente conversa. E ele diz, quando nós vamos sair, ele diz, pastor, está faltando uma coisa. Eu digo, é o quê? Ele disse, ore por nós. Isso não é lindo? Quantas vezes Marcos fez isso comigo? Muitas vezes, muitas vezes, muitas. E eu agradeço a Deus, irmãos, porque ele tem essa confiança. Não tenho nada para representar a ele. Mas talvez, e sei com certeza que eu tenho uma coisa que talvez que ele não tem, que é essa intimidade com Deus. E eu vou com muita segurança e muita firmeza e a gente tem orado. Então, irmãos, vamos olhar por esse lado. Vamos terminando aqui com o versículo de número 11. E diz,
Como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? O rico, ele quer saber lá de Deus, irmão. Eu discordo quando alguém diz assim, que só quem vai para o céu é os pobres. Nada disso. A Bíblia cita muitas pessoas que foram ricas financeiramente, que estão na glória com o Senhor. Essa mensagem, para mim, é diabólica. Só quem vai para o céu é os pobres. Isso não é verdade. E para mim, irmão, a pobreza pior que tem é a pobreza de espírito. Essa é terrível! Terrível! Podemos não ter nada. Me lembro agora quando meu filho, o primeiro, Salatiel, mora lá em Recife. Irmão, eu acho que aqui, filho de vocês aqui, nunca nasceram e dormiram num berço tão confortável como foi o de Salatiel. Eu passei numa loja da cidade lá em Vitória e eu pedi uma caixa de papelão. Eu ia dizer, para que era? Aí o dono disse assim, diga aí, ó, caixa tem aí à vontade, pegue. Eu digo, opa, vou pegar. E eu peguei uma caixa e saí tão feliz. E quando eu cheguei em casa, eu disse à minha esposa, olha, chegou o berço. Ah, meu irmão, como foi triste aquilo ali. Mas eu alegre. Eu alegre. Na época eu tocava em banda, eu tocava para Pitu. Na época, a gente tinha uma banda. E eu digo, um dia, se esse homem vier aqui na minha casa, como é que ele vai ver um negócio desse? E ele foi lá na nossa casa. Ele disse, rapaz, tu toca com a gente aqui há muito tempo. Onde é que tu mora mesmo? Eu digo, em Vitória de Santo Antão. Sim, mas tem rua lá onde tu mora? Eu digo, tem. Tu mora numa casa? Eu digo, sim. E onde é que eu quero ir lá? Eu digo, e agora? E agora? Lá eu chegava todo bonitinho lá na Pitu, né, para tocar meu instrumento, tudo direitinho. Mas no dia que aquele homem chegou, meu irmão, eu digo, e agora? A nossa casa, irmãos, eu estou dizendo isso porque eu passei, irmão, isso serve para a igreja. Eu estou fazendo uma avaliação aqui entre palavra e o que realmente acontece. E quando ele olhou assim, ele era muito assim, extrovertido, ele disse, não tem vergonha não, rapaz? Eu digo, tenho, né, seu Zé? Isso é casa de ninguém morar? Ué? O dono da Pitu, viu, irmão? Não foi empregado, não. O dono, José Augusto Ferreira de Moraes. Foi deputado não sei quantas vezes. Aí eu digo, mas é assim mesmo. O importante é que eu estou lá na banda tocando lá para vocês, né? Ele disse, mas isso é uma vergonha? E eu digo, oh, meu Deus, para que esse homem veio aqui em casa? E essa mesa aqui? A mesa era daquela que só tinha um pé no meio, redondo. Não sei se alguém conhece. Aí, muitas vezes, a gente na alegria, né? Eu e a mulher, a gente tomando um cafezinho, aí ela mais pesada do que eu, né? Eu sempre fui magro, mais magro ainda. E quando prendia assim, a mesa virava com tudo. Ah, meu Deus, que sofrimento. Além do quarto lá, o berço do menino, uma caixa de papelão. O nosso fogão era a coisa mais linda do mundo. O bicho soltava uma fumaça preta, entrava nos narizes. Irmão, eu estou dizendo isso porque eu passei e eu glorifico a Deus. Porque nada disso me separou do Senhor. Mesmo naquela época, tocando na banda, mas eu era uma escolha de Deus. Isso veio acontecer lá na frente. Já passei muitos momentos difíceis. Aqui nessa cidade aqui. Aqui nessa cidade. Já chegou dia, irmãos. A gente abriu o armário, só tem um pacote de macarrão. Aqui na cidade de Jupi. Eu nunca passei isso para ninguém. Eu digo, Senhor, como é que pode? A gente está saindo de uma igreja, uma cidade bem querida do pessoal, numa boa, tranquilo, né? Não saímos com confusões, tal. Chegou o tempo, a gente tinha, como missionário, tinha que ir para outro campo. E Deus mandar agora a gente vir para cá, mas tem um propósito. Chegou o propósito para a glória de Deus. Tudo no tempo de Deus é bom, irmãos. Tudo no tempo de Deus é ruim a gente esperar. Por isso que muitas vezes
essa natureza má que nós temos dentro de nós, começa a olhar agora as coisas lá fora. Mas por que eu? Não foi o caso de Asaf? E algumas vezes passou na minha cabeça, meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas Deus sempre respondia, se você esperar pelo meu tempo, realmente vai acontecer. E as coisas estão tão bem. Aquela casinha que nós temos ali, mas é simples, mas é muito bonita. Eu acho bonita. Não fui atrás de casa, não procurei casa, não. Mas veio assim, ó. Assim. Não foi de político não, viu, irmão? Veio assim, ó. O dono ali do loteamento disse, pastor, compra uma casa dessa. Eu digo, eu vou comprar para quê? Já estou velho. Não, meu filho tem a casa dele, tem os bens dele, eu não quero mais nada não, eu quero somente estar servindo ao Senhor. Não, mas compre porque vai ser uma boa. Mas um cara fez uma chavecada tão grande na minha cabeça, terminou dizendo, então vamos ver o que é que vai dar. Ele foi bater em Petrolândia, onde meus filhos moram lá. E chegou lá e disse, teu pai não quer casa, porque ele disse que onde chega tem casa para morar de graça. É mesmo, padre, pastor é uma boa. Aonde a gente chega, meu irmão, tem casa de graça para morar. E hoje eu vejo, irmão, que Deus realmente está fazendo conosco na nossa velhice. 72 anos, dia 29 de maio, esse camarada aqui está completando 72 anos. E eu posso ver Deus dizendo assim, Ramos, persevera. E a minha perseverança, irmão, não depende muito de mim, não. É o Senhor em mim. Por isso que eu estou devagarinho. E nós estamos chegando ao final da vida. Mas eu quero terminar aqui contando o caso que eu ia dizer para a gente terminar, irmãos. Versículo de número 12. Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e se lhes aumenta as riquezas. Meu irmão, se você está trabalhando honestamente, cresça. 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 Se tiver alguma desonestidade dentro da sua riqueza, cai fora. Eu digo assim porque eu conheço muito crente que vive desonestamente, irmãos. Enrola um para ali, enrola outro para lá, não paga isso aqui, os funcionários não pagam, esquece, está com dinheiro na conta, mas diz, não, está ruim. Tem muitos desonestos no nosso meio. E por isso que o ímpio está aí, bramando para ser daquele jeito. Eu quero não. Seja diferente. Seja diferente. Não tem coisa melhor do mundo do que você andar dentro da cidade e todo mundo dizer, aquele cara é pobre, mas é um cara correto. Aquele cara é rico, mas é um cara direito. E muitas vezes nós estamos como se tivesse do lado de dentro, alguém querendo entrar e a gente empurrando com as nossas atitudes. Tem muita gente dentro de nossas igrejas assim. Aleluia para cá, amém para cá, glória a Deus para lá. E é uma vergonha aonde mora. E principalmente para Deus. Eu finalizo aqui, irmãos. Quando Asaf viu tudo isso, aí Deus disse, agora eu vou tirar a venda dos olhos de Asaf. Vou tirar a venda dos olhos de Asaf. E nesta noite, antes de nós dormirmos, irmãos, se alguém... Irmão, só quem sabe dos nossos erros, só tem duas pessoas que sabem. Primeiro, Deus. E quem é a segunda? Nós mesmos. Eu não sei o que acontece com vocês, nem vocês acontecem comigo, mas eu sei quando erro. Eu sei, filho. Eu sei quando erro. E Deus, o bom de Deus é que Ele é onisciente. Ele vê todas as coisas. Certo? Cresça, trabalhe, lute. Vá em frente. Negócio honesto, negócio certo. E com a sua vida você está glorificando a Deus. É assim, irmão. A vida de cristão é assim.
Não é vida somente de roupagem, de boniteza, e de elegância, e de tanta coisa. E às vezes não pode nem passar na rua, porque a coisa diz, oh, ele! Talvez seja uma mensagem diferente, né, irmão? Mas é diferente mesmo. Talvez a gente possa até dizer assim, puxa, mãe, a gente está perdendo tempo, está ouvindo o Ramos ali. Quem estiver pensando assim, está errado. Deus usa cada um de conformidade ao seu querer. Ninguém pode ser igual, não, irmão. Tem que dizer a mesma coisa, tem que dizer a mesma coisa, tem que falar a mesma coisa, tem que ser a mesma coisa, não. O Espírito Santo, ele não é limitado, não. O que o irmão aqui falou, tem que falar. Aquele falou, tem que falar. O pastor falou, tem que falar. Não, não é assim, não. O Espírito Santo, ele não é restrito, irmão. Ele usa os seus servos como ele quer. Não é para ele, a glória não é para ele. Isso que eu estou dizendo, irmãos. E aqui no final, aí começa agora. Na verdade, que vão, tenho purificado o meu coração. Essa irmã, vou dizer aqui para a gente terminar, já passei do horário, mas não esquenta a cabeça com isso, não. Essa irmã chegou e disse para o esposo dela, olha, que eu estava lá também, viu? E o esposo dela, aí ela olhou para ele assim e disse, meu filho, eu tenho uma doença e só quem pode curar é você. E aí, pastor? Já pensou se ouvir isso? Já pensou, nós, marido, a esposa dizer assim, eu tenho uma doença que só quem pode curar não é mais Deus, não, é o meu marido. Aí ela disse, vamos, filho, lá no médico. Aí ele, coitado, a gente conversou com a gente e tal, a gente era liderança, né? Ele conversou, ele disse, mas rapaz, que doença é essa? Essa mulher está doida, se ela disser isso por aí, ela vai acabar com a minha vida. Oxê, o que é que vão pensar de mim? Mas sabe o que era, irmão? Ela foi na casa de um irmão, vizinho, e o irmão comprou uma geladeira daquela duplex. Eu não sei como é que fala hoje, mas sabe o que quer dizer duplex, né? Aquela geladeira que tem duas partes. Naquela época era um sucesso. E aí, quando ela chegou lá, que viu aquilo ali, chegou em casa já doente. Aí o marido chegou e disse, o que é, filho? Ele disse, tô mal, filho. Xuxa, estava boa, isso aí estava... mas uma coisa foi a causa dessa doença. E tá aí, só você pode me curar. Sabe o que era, irmão? Inveja. Porque elas não tinham uma geladeira duplex. É assim, irmão, o negócio não é brincadeira, não. Aí, quando ele disse, aí tinha qualquer, porque a gente respeitava ele, né? E eu olhei assim para os irmãos, né? Eu disse, mas irmão, que situação, né? Mas ele tem dinheiro, né? Mas o outro não tem quase nada, ganha muito pouco. Olha a geladeira que eles compraram. Aí ela foi para o médico, ó. Mas ele, quando chegou lá, aí o médico disse, pois não, senhora. Qual é o problema? Ela disse assim, ó, é na cara de pau. Quem pode curar é ele. Aí o médico olhou assim e disse, então você está no lugar errado. Imagina aí o que vocês pensaram agora, o que o médico pensou. Ninguém vai abrir o leque aqui. Não, só ele que pode resolver. Aí o irmão olhou assim e disse, mas minha filha, que é isso? Que situação você me deixou? Só você pode resolver. E por que tu me chamou para vir aqui? E realmente, irmão, ele curou ela mesmo. Já passa na loja. Comprou aquela linda, não sei se era Consul, Brastemp, não sei. Mas quando foi de noite lá no culto, né? Terminou o culto, aí ela disse, vai ter um cafezinho, e vai ter não sei o quê, e mais uma água geladinha. Ele comprou a geladeira. Rapaz, tá o tamanho da geladeira. Aí a gente ficou olhando assim, eu digo, meu Jesus, inveja. Tem, irmão. Tem isso no nosso meio também. Tem isso no nosso meio.
Mas eu quero dizer uma coisa aqui, irmãos, que acabou isso na vida de Asaf. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, lavado as minhas mãos na inocência. Ele disse, não está valendo a pena de nada disso, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. E o versículo 16 diz, quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Pronto, aqui é a chave, senão a gente amanhece o dia aqui. Pergunte a Deus, irmão, por que essas questões? Se isso aqui fosse uma igreja pentecostal, eu ia dizer, o diabo está tirando tudo de vocês. Porque tudo lá é diabo, né? A gente não erra, a gente é bonzinho, a gente é beleza, não é assim? Tudo é o diabo. É o diabo. É o diabo com você. É Satanás. Não é nada disso, irmão. Nós somos mal por natureza. E as nossas maldades dentro do nosso coração, irmão, nos leva a gente a pagar um preço caro. Não é verdade? Sim. E aí agora a mudança entra na vida de Asaf. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Olha aí. Estão entendendo agora a coisa como é que é? Cresceram, enrolando um aqui, enrolando outro aqui, desonestamente, cresceram, mas aí chegou o ponto, puxa o tapete desse homem aí. Morreu o homem. E aí fica ainda a confusão para a família. É assim. Está vendo aí? Mas aí Asaf começou a ver aqui pela Espírito Santo agora mostrando a Asaf, olha, Asaf, tu estás muito empolgado com a soberba dos ímpios e tal, mas há uma diferença entre vocês dois, e a diferença é agora para a gente chegar ao final. Versículo de número 17. Até que entrei no santuário de Deus, e então entendi eu o fim deles. Certamente tu puseste em lugares escorregadios, tu lanças em destruição. 3 rapazes aqui nessa cidade de Jupi, não vou dizer o nome deles. Eu falei muito com aqueles rapazes, foram embora. Todos 3 tiraram a vida deles. Falei mais de 4 anos para esse rapaz, sai disso aí. Isso aí não é correto. Venha para cá. E tinha 2 dele que parece que dizia de propósito, pastor, um dia eu entro aí na igreja, um dia eu vou aí. E eu dizia para ele, pode ser muito tarde. Foram embora, todos 3. E nós continuamos aqui. Carros novos, motos novas, dinheiro, mulherada, sabe, só de cima. E eu, rapaz. Vamos pensar de ouvir o que Deus quer falar para você. Eles nunca quiseram, foram embora, mataram todos 3, aqui na cidade. Agora estou tentando com mais 2. Terrível. Eu já disse até, não sei se foi o irmão Roberto aqui um dia desse. E ele só diz assim, quando ele me vê na rua, ele abraça comigo, ele chora, ele se lamenta, mas rouba, assalta, mata. Mas Deus me deu ele como algo que eu possa ajudá-lo por meio da palavra. Mas até agora ele não se dobrou ainda. Porque ele acha que a vida é aquela. Menininhas, moto boa, carrinho todo baixinho, aquela coisa toda. Mas os dias estão se passando, irmãos. E eu lamento se aqueles rapazes não estiverem dentro do plano de salvação do Senhor. Finalizando, irmãos. Asaf agora, Deus tira a venda dos olhos e ele diz, puxa vida, esses caras têm tudo isso, mas o final dele é um final sem Deus. Alguém perguntou a Hernandes Dias Lopes, o que é o inferno? E ele disse assim, o inferno é um final de vida sem Deus.
Pergunta muito sábia, uma resposta muito sábia, né? Não fez aquele auê, aquela coisa, não. É um final de vida sem Deus. E Asaf agora, quando Deus mostra que a situação para onde aquele povo que esnobou, que fez tudo aquilo, e serviu como uma afronta para Asaf. Asaf disse, espera aí, eu vou ficar onde eu estou. E ele se lamentou. E ele disse, para onde é que eu vou? Eu vou continuar servindo a esse Deus, mesmo pobre. Meus irmãos, se você lutar, você pode chegar lá. E muitas vezes Deus permite até que nós passamos grandes dificuldades. Mas uma coisa eu sei, é como diz Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Ainda aguenta mais? Diga não. Termina cedo, né? Irmãos, eu não vou usar aquele termo lá, quando Paulo estava pregando e eu que estava lá e foram até meia-noite. Não, eu não vou dizer assim. Mas muitas vezes 10, 15, 20 minutos a gente fica insuportável. Tem que terminar tal hora, tem que ser assim. Muitas vezes nós nem temos esse compromisso tanto. Mas tem que terminar a tal hora. Sim, irmãos, a ética existe, a educação existe. Mas muitas vezes Deus quer mostrar uma coisa lá no final. E a gente quer atrapalhar o querer de Deus. Não, tem que terminar 8h30. É 8h30. Sim, irmãos. A ética é importante. Mas muitas vezes Deus quer deixar lá para o final aquilo que nós queremos ouvir de Deus. Não se preocupe, irmãos, com o soberbo, com aquele que está crescendo. Não se preocupe com aquele que tem carros bonitão, se trabalha, lute honestamente. Deus quer que nós teremos o melhor para dar um conforto à família, a nós mesmos. Mas não pegue no que não é seu. E com certeza, irmãos, seremos mais ricos do que os ricos que nós pensamos ser ricos, porque nós estamos debaixo da graça, da vontade do nosso Deus. Que Deus possa colocar essa mensagem. Essa mensagem ela é muito, ainda ia muito mais do que isso, mas a gente vai parar por aqui. Tem um ditado que diz assim, que o bom entendedor, com poucas palavras, ele entende muita coisa, não entende? Mas tem gente não. Você fala, fica tudo assim, ó. O que foi que ele disse mesmo? Onde é que você está? Onde você está? Às vezes está até olhando para o pregador, mas está onde? Aonde tu está? Eita, amanhã é aquela promissória lá. Amanhã vai. Meu irmão, fica quieto. Amanhã é um novo dia. E Deus proverá todas as coisas. Que Deus abençoe, irmãos. Desculpa o horário, não estou pedindo perdão, não. Estou pedindo desculpa. Crente não tem essa agonia de tem que parar, tem que se embora. Eu sou assim, eu demoro. Porque, na verdade, irmãos, mais tempo passou o Senhor por mim. Mais tempo. E eu quero uma coisa muito rápida. Tem que chegar em casa mais cedo. Quantos anos Deus passou me suportando? Quantos anos Ele passou? Mas, glória a Deus, chegou o tempo de Deus. E hoje a gente estamos aqui, junto com vocês, falando aquilo que realmente Deus quer que nós ouçamos. Deus abençoe, irmãos. E quinta-feira vou estar aqui, viu? Quinta-feira, em nome de Jesus. Amém. Vai, pastor. Volta aí para o presbítero.